Josué capítulo 1, vamos nessa. Nós vamos ler já a partir do versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha aí, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos lá. Era um momento decisivo aqui na vida do povo de Deus. Esse povo que viveu dentro do cativeiro, esse povo que está aqui com Josué, próximo inclusive ao Rio Jordão, esse povo nasceu dentro do cativeiro, porque Israel já estava escravizado lá no Egito por 430 anos. 430 anos durou o tempo daquela escravidão dentro do Egito. Só que o povo clamou, o povo buscou e Deus decidiu livrar. Deus decidiu descer para livrar. Foi isso mesmo que ele falou com Moisés. E olha com quem Deus falou lá atrás. Deus falou com Moisés. Moisés, você sabe muito bem quem foi. Moisés, o filho de Joquebede e Anrão. Moisés, aquele que foi escondido pela mãe durante 3 meses, porque deveria ser entregue à morte, porque essa era a ordem de Faraó dentro do Egito naquele tempo, mas ela não entregou o filho à morte. Ela escondeu o menino por 3 meses, depois pegou o menino, não podendo mais escondê-lo, colocou dentro de um cestinho, betumou o cestinho primeiro, colocou dentro de um cestinho e foi dentro das águas do Nilo e colocou aquele cestinho. A filha de Faraó ouviu o choro do menino, mandou retirar o menino das águas. E você sabe como se dá a história. O fato é que Moisés vai crescer dentro do palácio. Moisés cresceu dentro do Egito. Quando a Bíblia lá em Hebreus vai falar acerca de Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés cresceu e aprendeu todas as ciências do Egito. Ele ficou 40 anos lá, gente. 40 anos dentro do Egito. E sabe o que Moisés fazia? Moisés não saía para trabalhar, não. Quem fazia isso eram os hebreus. Os outros hebreus que estavam debaixo da escravidão. Ele foi criado num palácio. Ele passou 40 anos da vida dele sendo criado, ou crescendo, né, dentro do palácio e estudando. Eu vou repetir. Moisés passou 40 anos estudando. Moisés sabia tudo do Egito. Moisés estudou, de acordo com a Bíblia, a ciência do Egito. Então Moisés não era um leigo. Moisés não era uma pessoa sem conhecimento de maneira nenhuma. Moisés era muito sábio. Moisés tinha muito conhecimento. Moisés estudou, foi muito. E olha que coisa. Você sabe que ele matou um soldado egípcio, né, que estava maltratando um hebreu, enterrou na areia, mas foi descoberto. Aí ele foge do Egito. Ele sai do Egito. Você sabe que isso aconteceu quando ele tinha 40 anos. Quando ele tem 40 anos, ele sai do Egito. Ele vai para a região de Midian. 40 anos depois, Deus vem. Aparece uma sarça perto do Horebe, ardendo em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Não foi isso que aconteceu? Preguei sobre isso agora esses dias. O fogo estava sobre a sarça, mas o fogo não destruía a sarça. Deus falou com Moisés, do meio do fogo, do meio da chama, Deus fala com Moisés e diz para Moisés voltar para o Egito. E Deus disse para Moisés que seria com Moisés. Deus disse para Moisés que estaria com Moisés. Apóstolo, o senhor leu o livro de Josué, porque o senhor está falando de Moisés, para você entender por que Deus está falando isso aqui com Josué, por que Josué está do jeito que está. Por que Josué está do jeito que está. Agora entenda, Moisés foi alguém tão especial, mas tão especial. Deus derramou tanto sobre Moisés, gente. Deus investiu tanto em Moisés que houve um dia que Deus decidiu colocar uma unção sobre 70 homens. Deus decidiu ungir 70 homens.
Só que ao invés de Deus derramar a unção sobre os 70, sabe o que Deus fez? Deus pegou de Moisés e repartiu com eles. E Moisés não ficou sem. Do que estava sobre Moisés, é a Bíblia que diz isso. Do que estava sobre Moisés, Deus repartiu com outros 70 homens. E os 70 foram cheios da unção. Os 70 foram cheios da unção. E essa unção Deus não trouxe nova, não. Deus pegou o que estava sobre Moisés e repartiu com ele. Então entenda, Moisés era alguém que estudou muito, e Moisés era alguém que tinha muita unção. Moisés era alguém que tinha intimidade com Deus, falava com Deus como qualquer um fala com seu amigo, é o que a Bíblia diz. Entenda isso. Moisés ouvia a voz de Deus. Moisés recebeu revelações profundas de Deus, poderosas. As leis, por exemplo, Deus pega o próprio dedo, escreve nas tábuas de pedra, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, e entrega nas mãos de Moisés. Moisés presencia aquela situação do bezerro de ouro, fica enfurecido, quebra as tábuas, mas dias depois Deus diz para ele, lavra tábuas de pedra semelhante às primeiras e suba novamente, porque eu vou escrever as minhas palavras, as mesmas palavras na tábua. Deus escreveu de novo, e as tábuas estavam na mão de Moisés. Moisés ouviu mais de 600 leis verbais. Ele recebia de Deus e passava pelo povo. Então vamos lá, era alguém que tinha muita inteligência, não era um leigo, estudou 40 anos a ciência do Egito, era alguém que tinha muita unção de Deus, era alguém que tinha muita intimidade com Deus. Então vamos lá, era alguém que a gente queria andar perto, é ou não é? É aquele tipo de pessoa que você quer ter junto, é aquele tipo de pessoa que você quer ter perto, é aquele tipo de pessoa que você quer grudar nela, porque uma hora conversando com Moisés vale como se fosse um seminário, não é? Imagina uma hora conversando com Moisés, imagina caminhar do lado de Moisés e ouvir as histórias que Moisés tem para contar, imagina caminhar do lado de Moisés e ir fazendo perguntas a Moisés sobre coisas que eu não sei, mas que eu tenho certeza que ele sabe. Imagina comigo quanto Josué aprendeu com Moisés. Dá para você imaginar um nível de sabedoria e de conhecimento de Moisés depois de tudo isso que a gente analisou aqui? Muita unção de Deus, intimidade com Deus, e muita inteligência, porque estudou 40 anos no Egito. Meu Deus, esse homem era um homem completamente acima da média, gente. Era totalmente acima da média. Entende isso? Aí o que acontece? Ele morre. Deus leva ele lá no alto do Monte Nebo, mostra para ele a terra prometida, mas diz para ele, você não vai entrar lá. E Deus o recolhe. Deus recolhe Moisés lá no alto do monte. E agora? E agora que Josué está de luto. É isso. O luto dói, meus irmãos. O luto dói. Josué está triste. Josué está com um buraco no peito. Josué está angustiado. A dor é grande. Josué não perdeu uma pessoa qualquer não, gente. Ele perdeu a referência dele. Você entendeu ou não? Ele não perdeu mais um, não. Ele perdeu, desculpa a expressão, ele perdeu o cara. Ele perdeu a maior referência que ele tinha na terra, a maior referência de homem de Deus, a maior referência de homem inteligente, porque a inteligência de Moisés não poderia ser medida com dos outros que ali estavam, não, era o mais inteligente, era quem tinha mais intimidade com Deus, era quem recebeu mais unção de Deus, e é essa pessoa que Josué perde. Josué perdeu essa pessoa. Mas como que Josué está sofrendo? Está sofrendo. Moisés era a referência para ele. Moisés era o discipulador dele, o mentor dele, o amigo dele, sabe, a referência dele.
tudo. Aí ele perde. Moisés morreu. Aí como que Josué está? Está no chão. Dor. A dor da perda. A dor da separação. A dor de pensar assim, ó, não vou ver mais. E agora é a minha referência. Aprendi tanto com ele, mas ainda tinha tanto mais para aprender. Cresci tanto andando com ele, mas ainda tinha tanto mais para crescer. Josué queria pegar pelo menos uns diazinhos de folga, não queria não? Josué queria ficar uns diazinhos no canto, uns diazinhos chorando, uns diazinhos sofrendo, se permitindo sofrer. Pensa comigo a situação, hein? Josué estava frágil e qualquer um de nós no lugar dele ficaria. Ele estava frágil. Josué pôde tirar uns diazinhos de folga? Josué pôde ficar no cantinho? Não. É como se Deus estivesse dizendo assim para Josué: eu quero você de pé. Porque foi o que Deus faz com ele. Olha o que Deus faz. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: ô Josué, Moisés morreu, levanta, pois, agora e passa esse Jordão. Moisés morreu, Josué, levanta. Deus não está dizendo, ó, Moisés morreu, pode chorar. Moisés morreu, pode ficar no seu cantinho aí, eu te entendo. Moisés morreu, pode ficar aí chorando essa dor da perda. Não, Moisés morreu, levanta. Moisés morreu, levanta. Então entenda, Deus quer você de pé. Como assim? Eu não sei o que tem feito você chorar nos últimos dias, mas Deus quer você de pé. Eu não sei o que tem causado a você tristeza nos últimos dias, mas Deus quer você de pé. Eu não sei a intensidade da dor que por alguma razão, algo que aconteceu, você está sentindo aí, mas Deus quer você de pé. Eu não sei se é uma dor por uma decepção, a dor por uma perda, a dor por um medo, a dor, sei lá, por alguma coisa que você queria que fosse de um jeito, mas foi de outro, que você não queria que acontecesse, mas acabou acontecendo. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é o nível da angústia, o nível da tristeza, eu não sei se você já chorou, se ainda está chorando, mas o que eu sei é o seguinte: Deus quer você de pé. Você que está comigo aqui nessa live, 00:20, Deus quer você de pé. Entenda isso. Mas após eu estou sofrendo, Deus quer você de pé. Mas eu estou angustiado, eu estou enfermo, Deus quer você de pé. Eu estou desempregado, Deus quer você de pé. Eu estou com problema no casamento, estou com problema com os meus filhos, eu não sei mais o que fazer. Deus quer você de pé. Mas eu perdi nos últimos dias, eu perdi alguém que eu amava muito. Deus quer você de pé. Que isso? Parece que Deus está sendo insensível. Não. Se Deus disse para Josué, levanta-te, porque Deus sabia, você tem forças para se levantar. Mesmo sofrendo, você tem forças para ficar de pé. Mesmo chorando, você consegue se reerguer. Mesmo depois dessa dor, depois dessa pancada, depois dessa luta, depois dessa dificuldade, Deus sabe que você consegue se levantar. Então olha aqui para mim, 00:25, vou terminar agora. Deus quer você de pé, e esse Deus que quer você de pé sabe que se você se esforçar, você consegue se levantar. Então, seja qual for a sua situação, seja qual for a dor que você está vivendo aí, a perda, o medo, sei lá o que, Deus quer você de pé. Mas por que Deus me quer de pé? Por que Deus quer Josué de pé? Por que Deus me quer de pé? Porque Deus escolheu você. Desculpa, mas eu tenho que te falar isso. Deus quer Josué de pé, por quê? Porque escolheu Josué. Por que Deus não foi até outro no meio daquele povo, que disse assim, ei, você, ô Zeca, eu quero você de pé? Não, Deus foi até Josué
e disse: Josué, levanta. Josué, eu quero você de pé. E por que Deus queria Josué de pé? Porque ele escolheu Josué. O Deus que quer você de pé, ele te quer de pé porque ele escolheu você. Mas por que ele me escolheu? Não sei. Eu também não sei por que ele me escolheu. Eu só sei que ele quer você e eu de pé. É o que eu sei. Então não me faça pergunta para as quais eu não tenho resposta, porque eu não tenho resposta nem em relação a mim, que dirá a você. Deus quer você de pé porque ele escolheu você. Ele escolheu você. Você entendeu ou não? Então, primeiro ponto, por que Deus me quer de pé? Ele escolheu você. E vou dizer uma coisa, por favor, não pensa que eu fiquei louco, espero eu concluir, não saia da live antes que eu conclua, senão você vai dizer que eu estou doido. Não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Ah, mas eu vim para a presença de Deus. Não foi você que escolheu ele, não fomos nós que escolhemos ele. Porque, pare e pensa, você sabe por acaso escolher alguma coisa direito? Eu vou fazer até 5 segundos de silêncio para você pensar. Você sabe escolher alguma coisa direito? Para você dizer que foi você que escolheu ele? Tá vendo como não foi você que escolheu ele? Por quê? Porque você só fez, quem sabe, durante muitos anos da sua vida, você só fez escolhas erradas. Você só fez escolhas erradas, escolheu estar com pessoas erradas, escolheu andar por caminhos errados, escolheu namorar gente errada. Você não consegue escolher, as irmãs que estão aqui, não consegue escolher nenhum namorado direito, não consegue escolher nenhum namorado direito. Você entendeu ou não? Então não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Com base em que eu digo isso? Com base no que Jesus falou. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a cada um de vós e vos nomeei e vos enviei para que vocês dessem fruto e esses frutos permanecessem. Você entendeu ou não? Jesus disse para eles, Jesus falando para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então não vem dizer para mim que foi você que escolheu. Entendeu? Não vem dizer para mim que foi você que escolheu, não. Foi ele que te pegou. Por quê? Porque quando ele te pegou, você não tinha mais nem vontade de escolher nada na sua vida, quem sabe? Quem sabe você estava quebrado, você estava no chão. Quem sabe você estava querendo morrer. Aí ele escolheu te dar vida. Você estava querendo sumir, ele escolheu te trazer para perto. Você estava você estava escolhendo acabar com a própria vida. Ele escolheu dar um novo sentido à sua vida. Foi ele que te escolheu. Por que ele diz para Josué: levanta? Porque escolhido não tem escolha. Ele escolheu Josué e por isso ele queria Josué de pé. Ele escolheu você e a força que você precisa para levantar, ele já te deu. Ele já te deu. Mais um ponto e eu termino, porque não tem também mais tempo. Mais um ponto e eu termino. Por que ele me escolheu? Por que ele te escolheu? Porque você é referência. E referência não pode parar. Referência não pode parar. Por que ele está dizendo para Josué: levanta? Porque Josué é referência agora. E quem é referência não pode ficar prostrado. Quem é referência não pode ficar parado. Quem é referência não pode se esconder nos cantos. Quem é referência não pode simplesmente dizer: eu não quero mais. Não. Por que Deus quer Josué de pé? Primeiro, ele escolheu Josué. Por que Deus quer Josué de pé? Segundo, porque Josué é referência. Josué de pé, muita gente se levanta. Josué prostrado, muita gente desiste.
Você de pé, muita gente continua. Você no chão, muita gente desiste. Então você tem que se colocar de pé. Você tem que se levantar. Você precisa estar de pé. Talvez você não saiba, mas na sua família você é referência. Estão de olho em você. No seu ambiente de trabalho, estão de olho em você. Na comunidade a qual você faz parte, estão de olho em você. Ainda que você não tenha escolhido isso para você, mas Ele escolheu isso para você. Ele fez com que você virasse referência para muita gente. Tem muita gente olhando para você, e a sua atitude de andar de cabeça erguida está fazendo com que muita gente volte a ter esperança, volte a acreditar e queira dar certo na vida. Mas se você, que é referência para essas pessoas, desanimar e parar, muita gente para. Pegou ou não? Você de pé, muita gente se levanta. Ah, mas as pessoas têm que olhar para Deus. Aplauso para você, crentudo, que gosta de só falar isso. Não, que a gente tem que olhar para... É claro que a gente tem que olhar para Deus. Mas o próprio Deus levanta na terra referências. O próprio Deus levanta na terra referências. Por quê? Porque nunca ninguém será igual a Deus. Mas a gente consegue imitar os passos de pessoas que estão na presença de Deus e estão de pé. Lembra do apóstolo Paulo? Ele vai dizer assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, ó: pode olhar para mim, pode olhar para mim, pode olhar, pode me ter como referência, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está tirando a honra de Deus? De maneira nenhuma. Ele está tirando a glória de Deus? De forma alguma. Ele está dizendo o seguinte: só sou quem sou porque sou de quem sou. Entendeu? Só sou quem sou porque sou de quem sou. Tudo devo a Ele, mas eu estou de pé. E se eu estou de pé, você também consegue se levantar. Olha aqui, se eu tenho uma família abençoada, você também pode ter. Se eu tenho filhos maravilhosos, você também pode ter. Você está entendendo ou não? Se eu ando com a minha cabeça erguida, você também pode andar. Se eu provo das bênçãos de Deus, você também pode provar. Você está entendendo? É isso, é disso que eu estou falando. Você é referência no meio dos seus. Terminei porque não tem. Passei 3 minutos do horário, inclusive. 3 minutos. É isso aí, amigos. Eu sou quem sou porque sei de quem sou. Muito bem, desse jeito. Saber quem a gente é não é tirar a glória dele, pelo contrário. Saber quem a gente é afirmar: só sou quem sou porque sou de quem sou. Sou dele, não é? A honra é dele, a glória é dele. Juntos, entendeu? Deus quer você de pé. Deus quer você de pé. Termino, vamos orar. Senhor Deus, gratidão por estes que o Senhor levantou nesse tempo. O Senhor levantou cada um aqui no meio da família deles. Eu não estou lá, quem está lá são eles, Senhor. São eles que estão lá, a referência lá dentro são eles. São eles que trabalham onde trabalham. Então naquele ambiente de trabalho, Senhor, a referência é cada um deles. São eles que moram na rua que moram. Então a referência lá não sou eu, a referência lá são eles. De modo que o Senhor quer esse povo aqui de pé. A força eu sei que o Senhor já deu. Então, meu Pai, que eles sejam despertados nessa hora, para que se levante e assume as posições para as quais o Senhor mesmo já os comissionou. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre a vida de cada um, guardando, livrando, abençoando, fortalecendo, renovando. Oh, meu Pai, fazendo aquilo que só o Senhor é que pode fazer. Que a noite dos meus irmãos seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Deus te abençoe grandemente. Deus te renove as suas forças.
Não se esqueça, não se esqueça. Deus quer você de pé. E a força que você precisa está aí dentro de você. Procura ela aí dentro, está aí dentro. De repente está escondida por detrás dos lamentos, por detrás da murmuração, por detrás da reclamação. Está por aí, está aí dentro. Se você tirar essas coisas, você encontra a força que está aí dentro. Tá bom? Um forte abraço para vocês.